Apocalipse capítulo 2, versículo de número 8. Carta à igreja em Esmirna. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, abre aspas, fecha aspas, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Senhor, mais uma vez estamos nós aqui, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, crendo que o Deus supremo, o Senhor da igreja, que anda no meio dos 7 candeeiros, está conosco e é poderoso para nos salvar, para falar conosco. Permita e nos dê o privilégio de mais uma vez, cada um de nós ouvir a sua voz. Traz, Senhor, luz aos corações e às mentes e ao texto, para que entendamos a tua palavra. E nisto, o nome do Senhor seja poderosamente glorificado entre nós. Em nome de Jesus, é o que oremos e te pedimos. Amém. Irmãos, a igreja de Cristo está sendo impiedosamente perseguida. Embora localmente pareça tranquila em alguns países, estados e cidades, universalmente ela está sob o fogo da perseguição. E não apenas física, como alguns pensam. Os santos de Deus, irmãos, são pressionados tanto pela cultura quanto pelas instituições de um século que jaz no maligno, que repudia e odeia os que são sal da terra e luz do mundo. Esmirna é a igreja que nos mostra como ser cristão fiel até a morte. É possível ser fiel até a morte diante de um mundo carimbado pelo relativismo e pelo comunismo? O sofrimento, irmãos, revelam verdadeiramente quem é fiel e quem não é. Deixa eu repetir isso aqui. O sofrimento revela verdadeiramente quem é fiel e quem não é. Essa igreja vai nos ensinar muito sobre o que é ser fiel e ser fiel até a morte. Aqui nós iremos ver uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel, que só recebe elogios do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra Esmirna vem de mirra, uma erva amarga. Portanto, o nome da cidade é um nome bem apropriado para uma igreja que está enfrentando uma amarga perseguição. Esmirna é o emblema da igreja mártir, que sofre por Cristo, que morre por Cristo. Se Laodiceia é a cara do mundo, Esmirna é o rosto de Cristo. E por isso ela é tão perseguida, martirizada, porque ela parece com Cristo. Qualquer que pareça com Cristo nesse mundo hostil, que jaz no maligno, irmãos, que odeia a verdade e que odeia a família, tem aversão contra tudo que se chama Deus. Qualquer um que pareça com Cristo nesse mundo caído, jaz no maligno, que odeia tudo que se chama Deus, será perseguido e odiado. Grave isso. Assim como Esmirna
o rosto de Cristo era perseguida e odiada na terra. Mas como calar a voz daqueles cujo sangue continua a clamar ao juiz de toda a terra? Seu testemunho jamais será silenciado. A igreja, irmãos, ela é gloriosa, triunfante, vencedora, mesmo sendo perseguida, martirizada, ela continua a brilhar na terra. De forma que nenhum governo desumano, totalitário, comunista, anti-Deus, por mais que seja cruel, não pode calar a voz da igreja. Porque o primeiro e o último é aquele que esteve morto e tornou a viver, está no meio da sua igreja. O Cristo glorificado, exaltado, reina com a sua igreja. Ela é vencedora, irmãos, triunfante juntamente com ele. Porque está escrito: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, tudo que Jesus falar através de João nessa carta tem a ver com a cidade e com a igreja de Esmirna. Em primeiro lugar, vemos uma igreja pobre em uma cidade rica. Esmirna era rival de Éfeso. William Hendrickson diz que Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos bordejados e de casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura, com templos dedicados a Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. Eram os deuses gregos. E hoje, essa é a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, na Turquia asiática, que é a antiga Ásia Menor. Esmirna era a igreja dentre as 7 mais fiel a Jesus Cristo. Na cidade que era mais fiel a Roma. Esmirna, das 7 igrejas que nós iremos estudar aqui do Apocalipse, era a igreja mais fiel dentre as 7, na cidade que era a cidade mais fiel à cidade de Roma. Esmirna era uma aliada fiel de Roma, a cidade em geral. Vamos para a leitura do texto. Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Irmão, essa expressão aqui, anjo, como vocês ouviram domingo passado, está se referindo mais uma vez a quem? O pastor da igreja. O anjo aqui não é, mais uma vez explicando, um ser celestial divino. A palavra anjo aqui significa mensageiro, ou seja, o pastor da igreja, que literalmente estava pastoreando a igreja de Esmirna, na terra, na época em que João escreveu essa carta. Diz o primeiro e o último. Irmãos, a igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova. E o futuro imediato ainda era mais sombrio para essa igreja. Por isso, Jesus se apresenta para ela, dizendo que é o primeiro e o último, que conhece a tribulação que a sua igreja estava enfrentando. Irmãos, não é por acaso que essa declaração está aqui. Eu sou o primeiro e o último. Mais uma vez, isso aqui é a mesma expressão de alfa e ômega, princípio e fim. Ou seja, o que é que isso quer dizer para a igreja de Esmirna e para nós hoje? O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Deus do passado, eu sou o Deus do presente e eu sou o Deus todo-poderoso do futuro. É isso que o Senhor estava declarando para Esmirna.
passado, eu governo o presente e eu governo o futuro, Esmirna. O governo de todas as coisas, de todos os tempos, passado, presente e futuro, se encontra nas minhas mãos. É isso que o Senhor está dizendo para Esmirna, quando Ele diz que Ele é o primeiro e Ele é o último. E está dizendo para nós também, que o futuro da igreja se encontra nas minhas mãos. É confortante sempre isso, não é, irmãos? Então Ele diz o quê? Eu conheço a tua tribulação. Não é? Não está escrito aí? Eu sei o que você está passando, Esmirna. Eu sei o que vocês estão enfrentando por causa do meu nome. Não é isso, irmãos? Que consolo e refrigério maravilhoso. Que bom a igreja saber que o Senhor conhece o que eles estão passando. O Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas. Eu estou no meio de vocês. Eu conheço a dor de vocês, a aflição de vocês, a angústia de vocês. Não passa despercebido diante dos meus olhos. Eu estou vendo, Esmirnas. Vocês não estão só. É o mesmo que o Senhor está dizendo. Esmirna, a minha fiel testemunha na terra. A minha Marte, eu estou com vocês. Irmão, estamos aqui diante de uma igreja fiel, santa e confessante. Nós estamos aqui diante de uma igreja que só recebeu elogios do Senhor. Diante de uma igreja, cuja igreja devemos imitar o testemunho. Uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja confessante, uma igreja Marte, mesmo diante da maior prova que alguém pode enfrentar nessa terra, que é a morte, meu irmão. Esmirna não era aquele tipo de igreja covarde. Não tinha lá, irmãos, preste atenção nisso. Não tinha lá na igreja de Esmirna aquele tipo de crente que coloca desculpa no ambiente que está para dizer que é infiel a Deus. Porque o lugar que eu estou não tem como ser santo, alguns dizem. Eu sou tentado a pecar, a cair, a negar, alguns dizem. É impossível ser crente onde eu moro, alguns dizem. Pois, meu irmão, sabe onde é que Esmirna habitava? Esmirna habitava onde estava a sinagoga de Satanás. Tá bom para você? Era lá que essa igreja estava. O lugar de trevas, de perseguição, de injustiça e calúnia. Mas esses crentes tinham a marca de Cristo. Neles, eles andavam como Cristo andou aqui na terra. Já viu, irmãos? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem: pastor, é porque o lugar que eu moro é muito atribulado. Não tem como, eu sou tentado a pecar lá. Pois é, Esmirna estava onde a sinagoga de Satanás se encontrava. E ainda assim ela não negou o seu nome. Meu Deus. Irmãos, mesmo diante de tudo isso, lugar, circunstâncias, perseguição, os crentes da igreja de Esmirna permaneceram fiéis e fiéis até a morte. Guarde isso, irmãos. Não negaram o nome do Senhor, não se desviaram, não pecaram contra o seu Deus. As perseguições, sabe o que estava acontecendo em Esmirna? Que me chama a atenção, que me deixa boquiaberto diante do que eu vejo aqui. As perseguições só fazia que esses crentes parecessem mais com Cristo, se chegassem mais perto de Deus, ao ponto de serem chamados de ricos espiritualmente aos olhos de Deus. Deus do céu, parece que não se faz mais crente assim hoje em dia. O que nós estamos vendo, irmãos, é que Deus não pode nem sequer apertar o dedo mindinho de alguns crentes, que o crente de hoje já quer desistir, já desanima, já quer parar de vir à igreja, já quer parar de servir ao Senhor. É
isso que nós estamos vendo. Estamos precisando de igreja assim, irmãos. Como Esmirna. Pobre materialmente, financeiramente, pobre. Não era uma igreja pomposa, não era um templo esplendoroso, mas o Senhor olhou para ela e disse: Esmirna, tu és rica. Você entende isso? Isso é glorioso, meu irmão. E ela passava pelo vale da sombra da morte na terra, e o Senhor é quem permitiu que isso acontecesse. Hoje em dia o crente não quer ser mais perseguido, não quer enfrentar a prova, e quando enfrenta, a primeira coisa que acontece é desanimar com Deus, com a igreja e em todos os sentidos. Está aqui, irmãos amados, uma igreja confessante, fiel e Marte, nos ensinando essa noite que nada nesse mundo é desculpa para nós pecarmos contra Deus, sermos infiéis a Deus, sermos frios diante de Deus, desanimarmos nos tocante às coisas de Deus. Nada é desculpa. As perseguições não podem mudar quem você é, meu irmão. As circunstâncias, as injustiças que sofremos não podem mudar o nosso caráter. Nós temos uma missão na terra, e a nossa missão é resplandecer Cristo, como Esmirna, sobre o nosso rosto, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, testemunhar às pessoas quem Ele é. Devemos ser fiel, devemos ser tão fiel como Esmirna era ao Senhor. Veja, irmãos, os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus, e por se negarem a fazer isso, de uma única vez foi lançado do alto Monte Pagos 1.200 crentes do alto abaixo para serem mortos. Você escutou isso? De outra feita foram lançados 800 crentes do Monte Pagos do alto abaixo, porque não negava o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, os crentes estavam morrendo por causa da fé firme no Senhor Jesus. Cerca de 50 anos depois dessa carta, o bispo de Esmirna foi queimado vivo na própria cidade, chamado por nome de Policarpo, o servo fiel do Senhor, o discípulo fiel do apóstolo João. Esse dedicado líder foi queimado vivo em uma fogueira no ano 150. Pediram a ele, antes de morrer, que dissesse que César é Senhor. Mas claro, recusou-se de imediato a fazer isso, e por isso foi levado a um estádio. O procônsul, chegando até ele, até Policarpo, insistiu com ele, dizendo: jura e maldiz a Cristo, e te porei em liberdade. Mas Policarpo lhe respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal, só bem. Como então posso eu maldizer o meu Rei e Salvador? Aleluia! Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo lhe respondeu: tu me ameaças com um fogo que queima uma hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo divino vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Assim Policarpo continuou ousadamente como um servo fiel e fiel até a morte, e disse: por que te demoras? Faze logo o que queres. Assim Policarpo foi queimado vivo em uma fogueira. Precisamos de crentes assim, né, irmãos? Com essa coragem. Sabe o que eu vejo aqui em atitudes como essa? Cristianismo puro, sincero
e verdadeiro. É esse que você está vivendo na terra? É esse cristianismo aqui que Policarpo viveu? Que mostra o rosto de Cristo, que exalta a Deus e glorifica o seu nome e envergonha o diabo. Você viu o diabo falando pela boca do procônsul? Vai, Policarpo, negue eu lhe solto. Policarpo olha para ele e diz: como? 86 anos eu servi ao Senhor e ele só me fez bem e não mal. Como posso eu agora negá-lo? O que é que aconteceu aqui? Policarpo, na sua morte, glorificou a Cristo e envergonhou o diabo. É assim, irmãos. É esse cristianismo que você tem vivido. Esse puro, simples, sincero e verdadeiro, que mostra a Cristo no seu rosto, exalta a Deus e glorifica o seu nome, de modo que o diabo é envergonhado. Se assim for, você está vivendo de modo correto. Apesar disso tudo que Esmirna estava passando, o Senhor testemunhou acerca dela que ela era pobre na terra, mas rica no céu. Leia comigo, por favor. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas, abre aspas, tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Até aí. Tu és rico. Aspas aqui é para não pensar que é rico materialmente. Aspas aqui é porque a riqueza que o Senhor encontrou em Esmirna não é material, é espiritual. Irmão, que lindo, não é? Jesus chegando até uma... Meu Deus, eu fico imaginando quando o pastor começou a ler essa carta para aquela igreja sofrida. Que refrigério! Os crentes que estavam lá sofrendo, ouvi da boca do Senhor dizendo: vocês são pobres, mas o Rei dos Reis está dizendo que aos olhos deles vocês são ricos. Aleluia. Vocês são ricos aos olhos de Deus. Vocês têm agradado ao Senhor de toda a terra. Veja, irmãos, conheço a tua pobreza e a tua humildade, a tua simplicidade, Esmirna. Você não é uma igreja materialmente rica, pomposa, de grande prosperidade, mas você tem, Esmirna, a riqueza principal. Você é rica do Espírito Santo, Esmirna. Você é rica da minha presença, Esmirna. Você é rica para com Deus. Agora veja bem uma coisa. A última igreja do Apocalipse era rica materialmente. O nome dela é Laodiceia. Enquanto Laodiceia era rica materialmente, era pobre espiritualmente. Esmirna era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Irmãos, a igreja de Esmirna era rica daquilo que verdadeiramente importa. Era rica da graça, da presença de Deus. Ela era rica da presença de Cristo. Ela era rica do Espírito Santo de Deus. Ela parecia com Cristo. Ela era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. Os homens olhavam para a igreja de Esmirna e diziam: que igrejinha pobre, os irmãozinhos pobres, que templo pobre. Jesus olhava e dizia: que igreja rica, gloriosa e fiel. A riqueza de uma igreja, irmãos, não está na pajunça do seu templo, como alguns pensam, na beleza dos seus móveis, no seu grande orçamento, na projeção social dos seus membros. A igreja de Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus chega até ela e diz que ela era pobre. Mas Jesus chega até Esmirna, que não tinha tesouro na terra, mas ajuntava tesouro nos céus. Aleluia. Agora observe, irmãos, que Jesus disse que conhece a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Veja, irmãos, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus chama esses judeus dizendo que não são judeus, mas sim antes sinagoga de Satanás? Vamos ler comigo aí, vamos lá.
e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que Jesus falou isso aqui? Veja, irmãos, porque um grupo de membros da sinagoga judaica de Esmirna era composto de judeus que havia recusado a mensagem a respeito do Senhor Jesus. Mais uma vez, havia lá na cidade de Esmirna um grupo de membros da sinagoga judaica que era composto de judeus. O que eles fizeram? Eles recusaram a mensagem a respeito da vinda do Senhor. Ou seja, judeus que recusaram a reconhecer Jesus Cristo como o Senhor deles. Estava lá, tinha esse povo lá na cidade de Esmirna, separado, ditando uma sinagoga. E o que eles faziam? Eles não criam que o Senhor Jesus era o Salvador. Eles não criam em Cristo como Senhor e Salvador deles, embora professassem cultuar a Deus. Ou seja, veja bem o que está acontecendo aqui. Um grupo de judeus na cidade de Esmirna, feito em uma sinagoga, que não cria em Cristo como seu Salvador, mas que, embora mesmo não crendo em Cristo como seu Salvador, eles confessavam, professavam cultuar a Deus. A oposição que eles faziam aos cristãos demonstrava que eles de fato estavam sobre o poder satânico das trevas. Eles diziam que cultuavam a Deus, mas não cria em Cristo como o único Senhor da vida deles, e ainda perseguia aqueles que verdadeiramente temia ao seu nome. Por isso que o Senhor olha para esses e diz: tem alguns aí que se diz ser judeus e não são. Por quê? Porque os verdadeiros judeus são filhos espirituais de Abraão. E esses não eram verdadeiros judeus. Por isso o Senhor olha para eles e diz: antes, esses são sinagoga de Satanás. Por isso essa palavra se encontra aqui no meio desse texto, que o Senhor diz: tem alguns judeus aí que não creem em mim, que não confessam o meu nome, mas que perseguem a minha igreja. Por isso Jesus não chamava tais pessoas de judeus. Ou seja, os judeus que rejeitaram a Jesus automaticamente fizeram aliança com o diabo. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz que é sinagoga de Satanás. Mais uma vez, os judeus que rejeitaram a Jesus automaticamente fizeram aliança com o diabo, tornando-se assim uma sinagoga de Satanás. Vamos ler o texto de novo para nós entender com clareza. Vamos lá. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esse grupo de judeus que havia na cidade de Esmirna dizia temer a Deus e cultuar a Deus, mas perseguia o verdadeiro povo de Deus e não cria em Jesus como o único Senhor. Então Jesus olhou para esse povo que negou o seu nome, e uma vez que esses judeus negou a Cristo, eles fizeram uma aliança com o diabo, tornando-se assim sinagoga de Satanás. Vamos lá, irmãos. Você pode até ouvir quietinho, sentado, por favor. Tá? Vamos lá. Então, irmãos, vamos prosseguir.
Ficou claro porque que esses judeus eram a sinagoga de Satanás. Agora versículo de número 10, vamos lá. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serdes postos à prova. Tereis a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas como eu disse, irmãos, o Cristo glorioso está com a sua igreja. Sempre vai haver, irmãos, um não temas para cada cristão individualmente que se encontra nesse mundo. Guarde isso. Como é, o versículo 10 começa como? Não temas. Não temas. Antes de vir a notícia, eu quero que você observe isso, irmãos. Antes de Jesus dizer o que os cristãos iriam enfrentar, ele diz o quê? Não temas. Ele encoraja o povo de Deus a não ter medo diante do que estava por vir. Isso aqui nós aprendemos uma coisa, tanto para Esmirna, quanto para mim, quanto para você. Sempre vai haver um não temas de Deus a cada cristão individualmente que se encontra nesse mundo, passando por dificuldades, aflições e angústia. Nunca vai faltar um não temas de Deus para a sua vida, meu irmão. Nunca. Que serve ao Senhor verdadeiramente. Por isso o texto começa com não temas, porque o que estava para vir era algo muito ruim. Então o Senhor começa encorajando a sua igreja: não temas, não tenha medo. Então ele diz o que vai acontecer: algum de vocês vai ser lançado. Mas antes da notícia, antes de eles serem anunciados que seriam presos e postos à prova por 10 dias, o que é que vem antes? Não temas. O Senhor, eu quero lhe chamar a atenção para isso. Não pule o texto aí, porque isso é muito importante. Sempre vai haver, diante de situações para as nossas vidas, um não temas. Guarde isso. Veja, irmãos, o diabo estava para lançar alguns membros da igreja de Esmirna na prisão. Algumas ovelhas de Cristo estavam para ir para a cadeia. E o Senhor avisa eles isso antes de acontecer. Vamos lá de novo. Mas primeiro tem o não temas. Primeiro o Senhor prepara a igreja e diz: não tenha medo do que vai acontecer. Eu estou com vocês. Minha mão está com vocês. Eu estou no meio de vocês. Por isso, irmãos, não é à toa que ele começa com não temas as coisas que tens de sofrer. E então ele diz, vem a notícia: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos ao quê? À prova. Irmão, por mais que seja a palavra diabo esteja aqui, sempre é a mão soberana de Deus que está por trás de tudo. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é um cachorro empoleirado nas mãos de Deus. Ele só vai até onde Deus soltar a coleira primeiro. O Senhor avisa a eles que isso ia acontecer, mas todavia, essa igreja em nada, quando ele diz não tema, não temas, olhe que o não temas vem primeiro. Você precisa entender a exegese para entender que leu todo o texto. O não temas não é à toa que não tem primeiro, que tem primeiro não temas. O Senhor está encorajando a sua igreja. O que é que o Senhor está querendo dizer? Vocês vão passar por isso, mas todavia essa igreja em nada devia temer, pois ao seu lado estaria aquele que é a ressurreição e a vida. O que vale nós destacar aqui, um ponto aqui, a questão em destaque aqui não é ser fiel até o último dia da vida. Como por exemplo, talvez alguns pensem quando a Bíblia diz aqui, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, pareça que o texto está dizendo que você tem que ser fiel até o último segundo da sua vida. Se nos 45 segundos tem você pecar e morrer, vai para o inferno porque você não foi fiel até a sua morte. Não é isso que a Bíblia quer dizer. O que a Bíblia está dizendo aqui é que você ser fiel até o ponto de morrer
por essa fidelidade. É preferir morrer a negar o nome do Senhor. É ser obediente até a morte, como o Senhor Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, indo da cruz até a coroa de glória que ele se encontra agora no trono, do lado do trono de Deus. Então, ser fiel até a morte aqui não é alguém pecar nos 45 do segundo tempo e ele não foi fiel até a morte. Ser fiel até a morte é se na hora da sua morte alguém disser: negue a Cristo ou morra, você morrer e não negar a Cristo. Porque se fosse ao contrário, a salvação seria pela obra. Isso dependeria de você, então estaria nas suas mãos, e não está. Como o Senhor Jesus mesmo falou, a cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes de Esmirna são chamados a ser fiel a Jesus Cristo. Não seja fiel ao sistema, meu irmão, e nem tampouco ao mundo. Você não foi chamado para ser fiel ao mundo, você foi chamado para ser fiel a Jesus. E se necessário, se tiver em jogo negar o seu nome, seja fiel até a morte. Eles passariam 10 dias de tribulação, mas o Senhor está dizendo: eu conheço o que vocês vão passar por amor de mim. Isso é muito confortante, irmãos, porque Ele anda no meio da igreja. Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa pouca força, e Ele disse para nós mesmos: tendo pouca força, guarde o meu nome. E é assim que nós temos que fazer, mesmo quando tiver com pouca força. Não use a pouca força como desculpa para negar o nome do Senhor, mas mesmo com pouca força, guarde o seu nome. E aí vem o que verdadeiramente importa para o crente. Para você que está aqui, nada mais é importante do que a coroa da vida. Se você está buscando, meu irmão, ou você que vai assistir depois, uma coroa corruptível nesse mundo, que custa o preço do pecado, do prazer, do mundanismo, da lascívia, da avareza, pare e pense no que verdadeiramente está em jogo: uma eternidade por prazeres momentâneos. Se você vive satisfazendo seus deleites nesse mundo e praticando a sua própria vontade nesse mundo, você está buscando uma coroa corruptível que passa e acaba e não é eterna. Se assim for, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. De novo, versículo de número 10, parte C. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se assim for, meu irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você, ou se alguém que vai assistir essa mensagem depois, está buscando uma coroa nesse mundo, uma glória nesse mundo, uma recompensa nesse mundo, arrependa-se hoje. Volte o seu coração para o alfa e o ômega hoje, o primeiro e o último hoje, a ressurreição e a vida, aquele que esteve morto e tornou a viver hoje. Volte o seu coração para Ele hoje, e Ele perdoará os seus pecados e restaurará a sua vida na presença dEle. Volte à fidelidade, se necessário, seja fiel até a morte, para que você possa ter a coroa da vida. A coroa da vida, irmãos, dar-te a coroa da vida, coroa da eternidade. Só Cristo, o Rei da glória, o Rei da eternidade, pode nos dar. Irmãos, Jesus conclui a sua mensagem à igreja de Esmirna, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Assim eu concluo também a mensagem de hoje. Irmãos, cada igreja tem a necessidade de um sopro especial do Espírito Santo de Deus. A palavra de Cristo para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida eterna sobre tribulação, pobreza e deformação. Essa
foi a palavra de Cristo para a igreja de Esmirna. Vou repetir: considerem-se candidatos à vida eterna sobre tribulação, pobreza e deformação. Continuem fiéis, não olhem para o sofrimento, mas para a recompensa da coroa da vida que os espera. Não olhem para o presente sofrimento, mas olhem para o futuro glorioso que os espera. Assim é para mim e para você também, meu irmão. Não olhe para o sofrimento dessa vida, mas olhe para a recompensa da coroa da vida que nos espera. Não olhe para o presente sofrimento, mas olhe para o futuro glorioso que os espera. Só mais um pouco, Esmirna. Só mais um pouco, igreja. Igreja do Deus vivo, e ouviremos o nosso Senhor nos chamando de volta para casa, dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Só mais um pouco. Aguentem firmes, cristãos. No reino eterno não tem mais morte, nem pranto, nem luto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A promessa de Jesus é clara, irmãos. O vencedor, como é que está escrito aí? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, aqui está a promessa: de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem é o vencedor? E que é o dano da segunda morte? Segunda morte aqui, irmãos, é a morte da alma, a morte do espírito, a morte eterna. Por que segunda morte? Qual é a primeira morte, pastor, então? Da carne. O corpo não morre? Só que eu e você e nós não iremos passar pela segunda morte. Nós temos parte na primeira ressurreição e não na segunda ressurreição. Segunda morte é só para quem não creu, porque morre a carne e também eternamente o espírito no lago de fogo eterno. É isso que quer dizer segunda morte: a morte do espírito, a eternidade da condenação das almas afastadas eternamente de Deus. Isso é a segunda morte. Mas ele diz que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Claro, o vencedor herdará a vida eterna. Segunda morte, morte da alma, morte do corpo indestrutível, é só para quem não creu. A segunda morte está falando de uma morte eterna, depois dessa morte aqui, desse corpo. A segunda, que agora é a condenação eterna. Então a promessa de Jesus é clara para os vencedores. Para os vencedores não haverá dano da segunda morte. E a pergunta é: quem é o vencedor? Aquele que vive para a glória de Deus aqui na terra, e não para a sua própria glória. Eu vou repetir isso aqui, já estou acabando a mensagem, irmãos. Presta atenção: quem é esse vencedor aqui? Quem é esse vencedor que não sofrerá a segunda morte? O vencedor é aquele que vive para a glória de Deus aqui na terra, e não para a sua própria glória. Aquele que vive para fazer a vontade de Deus aqui na terra, e não a sua própria. Aquele que ama o Senhor e não o sistema e o próprio mundo. Aquele que creu em Cristo na sua morte e entende que por meio do sangue dele, somente ele pode ser salvo e justificado, e não pelos seus próprios méritos, feitos ou obras. Aquele que anda humildemente, como pobre financeiramente, mas é rico para com Deus. Esse é o vencedor daqui desse texto. Aquele que, ainda que seja humilde, pobre financeiramente, ele é rico para com Deus. O vencedor, irmãos, esses escaparão do inferno, que é a segunda morte. Podemos, irmãos, escute isso, podemos até enfrentar a morte,
até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida, que você está vendo aqui. A coroa da vida aqui é os céus. Precisamos ser fiel até a morte. Podemos até perder a nossa vida, mas então a coroa da vida nos será dada, e moraremos com Ele eternamente. Eu quero acabar dizendo para o crente fiel e verdadeiro, eu finalizo esse sermão com as próprias palavras do Alfa e o Ômega, do primeiro e último, do que esteve morto e que está vivo pelos séculos dos séculos. João capítulo 14, versículo 1. Eu finalizo essa mensagem lendo o que Jesus falou nesse capítulo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do nosso Rei e Senhor de toda a glória.